Aleluia, glória a Deus, amém. Amém, meus amados, podeis se assentar, glória a Deus. Aleluia, obrigado, meus meninos, Deus abençoe. Aleluia. Nós estamos fluindo no assunto de aliança de sangue. O tema de hoje eu tratei um pouco pela manhã, que é a aliança de Abraão, ou sacrifício de Abraão. A aliança foi estabelecida por causa do sacrifício de Abraão. E eu quero começar lendo com os irmãos um texto que está lá em Colossenses. Podem colocar lá Colossenses no capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Deixa eu ver na minha Bíblia aqui, eu quero a minha versão aqui. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14. Colossenses 2, a partir do verso 14. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E o verso 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te dar honra nesta noite, te agradecendo pela obra maravilhosa da cruz do Calvário, onde fomos salvos, onde fomos libertos, onde o Senhor nos deu vida, vida em abundância, um propósito maravilhoso para cada um de nós, Pai. Queremos te reconhecer em cada passo, em cada momento das nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor estabeleceu na vida de cada um aqui de nós um futuro glorioso. Tua palavra diz que sim, haverá um futuro deveras glorioso para cada um de nós. Não só pensando na eternidade, mas sabendo que tantas coisas boas o Senhor tem para nos revelar. Tudo por causa da aliança na qual nós fomos inseridos, Pai. Muito obrigado, nós queremos honrar a Tua palavra, queremos honrar a Tua unção neste lugar. Queremos colocar a Tua palavra acima das nossas circunstâncias e até mesmo das nossas vontades, dizendo que ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Pai, nós apresentamos diante do Senhor um coração quebrantado, um coração moldável, um coração mole, ao qual o Senhor pode falar conosco. Porquanto, se ouvirmos a Tua voz, nós não vamos endurecer os nossos corações. Pelo contrário, fazer a Tua vontade, Pai. Te louvamos por tantas coisas boas, tantas bênçãos. E a Tua graça fresca que nunca falha. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, estamos falando da aliança abraâmica, o sacrifício de Abraão especificamente. Esse texto que eu li em Colossenses, ele diz assim que foi cancelado um escrito de dívida. É mais ou menos assim, é um boleto que tinha o seu nome e o seu CPF. E um valor altíssimo, difícil de pagar. Boleto não dá para parcelar, ele já vem com o valor ali, né? Você tem que pagar todo. Agora eu quero que você imagine um escrito de dívida que era contra a humanidade. Cada um de nós tinha um escrito de dívida. E o texto diz que Jesus, ele cancelou esse escrito de dívida que era contra nós, e ele diz que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Aí diz que ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E quanto ao diabo, e quanto aos principados e potestades, ele diz assim no verso 15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu não sei se você consegue perceber, mas aqui nos traz uma verdade tão poderosa da aliança a qual nós fomos inseridos. Todos nós fomos inseridos nessa aliança. Essa aliança nos fez herdeiros. Essa aliança nos fez filhos. Tem um texto maravilhoso também, você acha que leu muito pouco,
Eu quero ler um pouco mais com você, Romanos capítulo 8, no verso 15. Ele diz assim, 8:15 de Romanos, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no que clamamos, Abba Pai. Aleluia, que coisa linda, que coisa linda. Quando você percebe que o que está dizendo o texto, eu já falei um pouquinho numa das ministrações anteriores, quando a gente pensa em adoção, a gente pensa que ser adotado é menos do que ser um filho legítimo. Eu digo para você que não. Por quê, pastor? Porque a adoção, ela se refere a uma escolha. Literalmente, Deus nos escolheu. Amém? Quando nasce do ventre, é filho biológico. Não é? A gente costuma dizer assim, o pai ou a mãe são aqueles que criam. Não é verdade? Não importa que tenha nascido biologicamente, mas quando a Bíblia está dizendo que nós fomos adotados, nós fomos enxertados numa videira, significa que nós estávamos como que bastardos, sem pai nem mãe, sem uma paternidade, mas ele nos inseriu na sua paternidade. E olha que interessante, esse texto de Romanos 15, ele fala algo maravilhoso, ele fala sobre espírito, ele fala sobre filiação e ele fala sobre ser herdeiro. É isso mesmo? Sim? Eu vou te mostrar. Por quê? Ele está falando de um espírito. Você não está mais inserido, ou você não deve ter mais o espírito de medo, de temor. Amém? Quem ainda está com o espírito de medo e temor, não entendeu a aliança. Não entendeu a aliança a qual Deus já te colocou. Deus te colocou numa aliança que é para você não ter mais medo. Ele está dizendo assim, você não recebeu o espírito de escravidão. E muitas pessoas vivem, mesmo conhecendo Jesus, eles vivem, ou elas vivem, com um resquício de escravidão ou de miséria na vida deles. Você já procurou, eu não sei se você já procurou, assim, as coisas, procurar coisa barata em conta, pode ser muito bom, não pode ser bom? Pode ser bom? É bom ter desconto? É bom. Mas você concorda que às vezes isso pode se tornar uma cultura prejudicial? Porque você fala assim, eu quero mais barato, não é isso? Eu quero aquilo que vai fazer com que eu tenha dinheiro ainda sobrando. Eu quero gastar pouco em algo para ter ainda uma reserva. Você já teve, eu não precisa responder não, mas só responde aí para você, responde dentro do seu coração. Quem tem carro, você já procurou combustível mais barato? Você lembra quando havia muitos postos de gasolina aqui, com várias marcas meio genéricas? Se é que você me entende? Sim. Você já procurou o combustível mais barato? Você já pensou que de vez em quando pode ser uma mentalidade de escravidão ou de miséria que ainda lhe acompanha? E você, não que você tenha que procurar o mais caro, vou procurar o mais caro só para gastar, não é isso. Mas quando a gente procura simplesmente ter desconto, simplesmente a gente acha caro tudo, pode ser que a gente ainda esteja carregando em nossas vidas um espírito de escravidão. Você já teve medo de alguma coisa? Você sabe que os medos, eles podem ser vencidos? Todo medo pode ser vencido. Se você enfrentar os seus medos, você vence os seus medos. Não é assim? Tem gente que tem um medo terrível de dentista. Mas uma hora precisa ir para o dentista. Então vai ter que enfrentar, não vai ter jeito. Não adianta pedir oração na igreja. Pastor, ore por mim para que eu desmaie na hora e o dentista faça toda a obra lá. Não existe, você tem que enfrentar. Fala para ele meter uma anestesia lá e vamos que vamos. Não é isso? A gente precisa enfrentar os nossos medos. O que o texto está dizendo é que Deus nos deu um espírito não de escravidão mais, não mais de medo, mas Ele nos deu um espírito de mansidão, de alegria, de encorajamento. Amém?
Ele nos colocou. O reino ao qual nós fomos estabelecidos significa um lugar onde você pode vencer as coisas no nome de Jesus. Você pode enfrentar. Você não precisa mais ter aqueles resquícios de miséria. A Bíblia diz e vai ensinar o tempo todo que a gente foi livre da miséria, de morte e de escravidão. Então, é importante demais você tomar uma consciência do que Deus tem para você e falar assim: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Ele vai falar: filho, pois se sirva. A geladeira não tem cadeado. Vai lá e pega o que você quer. Abre a geladeira lá e pega o que você quer. Irmãos, é mais uma consciência, sabia disso? Não é Deus que tem que fazer. Não é mais, você precisa entender isso. Não são mais as campanhas de 21 dias, de 7 dias, de 7 horas, não importa. Não são mais as campanhas que vão trazer o favor e a graça de Deus. O favor e a graça de Deus já foi estabelecido. Ele já está, a igreja não entende isso. A igreja acha que ainda está devendo algo para Deus. Eu quero dizer a você, quando fomos todos estabelecidos numa aliança de amor, eu quero dizer a você, todo o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz. Nós não devemos mais nada. Pelo contrário, agora, Deus nos deu um espírito de adoção. Você foi adotado. Adotado quer dizer, você foi escolhido. Ele olhou para você: eu quero você, vem, eu quero você. Que coisa boa, aleluia, aleluia. Eu já te contei aquela historinha, quando eu jogava bola, eu fui jogador profissional, brincadeira. Eu jogava bola no colégio e eu jogava um bolão, por incrível que pareça. Nossa, mas eu não era o melhor da turma. Eles me consideraram um dos piores. Eu não sei porquê, a gente sofre na vida umas injustiças, não é? Mas eu lembro que quando o professor, a gente tinha aulas de educação física, né, Zé? É engraçado que era jogar bola, mas tá bom. Aí a gente pegava lá, vamos fazer 2 ou 3 times lá, e eles começavam a escolher. E eu era um dos últimos a ser escolhido. Quando não tinha mais opção, eles olhavam, nem, não é? Aí eu ia com mau gosto danado, eu ficava muito chateado. Eu falei assim: mal sabem eles que um dia Tele Santana vai me chamar, não é? Mal sabem eles o meu potencial bolístico, futebolístico. Mas eu sei que a gente ficava um pouco chateado com aquilo. Mas esses dias o Espírito Santo me trouxe a memória disso. Quando Deus nos escolhe, irmãos, Ele não nos escolhe por performance. E não é aquilo que eu faço que pode impressionar Deus. Não são nem as minhas qualidades que impressionam Deus. Deus faz assim: uau, vem, eu te quero. Não. Deus nos escolheu porque Ele nos adotou, por causa do amor dEle. Amém? Eu não sei se você entende, mas isso cura todas as feridas. Isso faz com que você olhe diante do espelho e fale assim: como eu sou um filho amado. Que coisa boa ser um filho, uma filha amada do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, nós fomos colocados, veja bem, num espírito novo. O Espírito de Deus não é mais o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Ele nos colocou, Ele nos deu uma filiação verdadeira quando nós fomos adotados. E olha só, Ele ainda nos fez herdeiro de todas as coisas. Significa que não é um filho qualquer, não. É um filho com propriedade, com autoridade. Porque em Cristo nós temos todas as coisas. Amém? Então, rejeita. Começa a rejeitar na sua vida espírito de escravidão. Começa a entender que Deus te elegeu. Eu vou falar um negócio para você aqui. Você não vai ficar chateado? Me veio ao coração essa tarde. Eu estava pensando um pouquinho sobre essas coisas que eu ia falar. Me veio ao coração. Você na sua sala de aula, quantos estudaram aqui, já estudaram? Que tinha professor na sala de aula. Você tinha a síndrome de sentar no fundo da sala? Não precisa falar, não quero olhar para ninguém. Por que a gente senta no fundo? E eu lembro que eu sentava no fundo. Porque teve uma fase que eu não queria que ninguém me visse. Eu não queria que o professor me visse. Eu não queria ser exposto. Mas é interessante que o professor sempre me via. E eu lembro que uma professora, um dia ela chegou assim para mim e falou assim: você sabe que teu lugar não é aqui atrás, né? Bem assim. Bem assim, falou. Ó, o Espírito está falando para alguns aqui hoje, aqui, ó, tá bom? Ele está falando assim: você sabe que teu lugar não é aqui atrás. Aí todo mundo que está atrás corre aqui para frente, né?
Eu não estou falando literalmente, eu estou falando para você entender. A gente precisa entender. Deus quer a gente apresentado na frente. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Pode contar comigo. É assim. Essa síndrome de ficar se escondendo, de achar que a gente não presta, de achar que a gente não tem valor. A gente tem valor para Deus. Começa a se apresentar. Você é importante para Deus. Isso é bom demais. Então, ele diz, você não recebeu um espírito de medo de escravidão. Não fica mais com sentimento de escravidão, de pobreza, de miséria. Por isso que a gente ensina o pessoal aqui, tudo que é caro, né, Maria Jorlã? A gente fala, nossa, que barato. É muito barato. Começa a falar isso, porque você começa a quebrar uns paradigmas seus. Porque todo mundo fala, não dá, é caro, não vai dar, vai ser difícil, tem que parcelar nas Casas Bahia, não vai ter jeito, não é? Não vai. Aí você fala assim, opa, eu sou filho do rei. Opa, eu posso, eu tenho um direito. Ei, peraí, eu estou esquecendo que eu sou filho. Aí você, como um bom filho pródigo, você volta. Aí o pai está falando assim, está tudo aqui disponível para você. E você foi comer miséria. Você foi comer bolota de porco. Meu Deus. Olha só. A gente precisa voltar e entender que essas coisas foram estabelecidas para que a gente não fique mais como pedintes, mas para que a gente entenda que a gente é um filho adotado. Só para você entender, a palavra adoção na Bíblia, ela era no povo de Israel. A adoção praticada, ela era utilizada para descrever algum dos privilégios que os filhos teriam. A palavra denotava uma instituição legal, a adoção, tá certo? Por meio do qual uma pessoa poderia adotar a outra, certo? Adotar um filho e conferir a ele todos os direitos e privilégios legais que normalmente um filho natural receberia. Que coisa linda, não é? Então a gente às vezes não entende a palavra, né, adoção, mas diante de Deus ele nos escolheu. Amém? Você imagina esse texto o último texto que a gente colocou aqui de Romanos, você imagina os irmãos lá de Roma recebendo a mensagem de que eles não eram mais bastardos, mas que eles poderiam ser adotados. E eles estavam muito conscientes da linhagem de Israel, porque Deus havia escolhido Israel. Mas quando Deus inspira a Paulo e ele começa a escrever aquelas cartas, e quando ele lê, os irmãos lá de Roma começam a ler aquela carta, não é? Aos romanos. Então ele fala assim, vocês foram inseridos, vocês foram colocados numa videira, vocês eram galho seco, podre, sem vida. Mas Deus os viu, trouxe vocês, fez o corte na videira, enxertou bonitinho, e a vida de Deus agora começa a passar para vocês. Ou seja, a essência de Deus é de vocês também. E eu acredito que eles tenham ficado muito felizes. Leia lá em Romanos 11, vai falar sobre isso. Que nós éramos, não é isso? O povo era um galho, uma videira brava, sem qualidade, mas foi enxertado na videira verdadeira. Você está enxertado na videira verdadeira. Você está enxertado ao ponto de toda a seiva de Deus, toda a vida de Deus passar por você. E imagine a coisa mais gloriosa que existe agora, sabe o que é? É que você pode frutificar os mesmos frutos que Deus dá. Você percebe isso? A vida de Deus passa por você ao ponto de você ser igual a Ele. É assustador, né? Não somos iguais a Deus, somos sim. Somos sim. Ele nos resgatou de novo a sua presença. O nosso corpo aqui é limitado e ele tem ainda uma legalidade a cumprir. Mas eu quero que você perceba, falamos isso pela manhã. A Bíblia diz, olha só, a gente lê assustado aquilo, né? A Bíblia diz que nós fomos colocados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Cristo está exaltado e ele exaltou a igreja também. Cristo, o irmão mais velho, exaltou toda a igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Põe de novo, então, aquela minha apresentação. A pedido de alguns irmãos, eu vou passar só aquele quadro novamente. E depois nós vamos fazer umas observações aqui. Glória a Deus, antes de a gente cear. Glória a Deus. Quando a gente fala do contexto da ordem divina,
sobre a vida de Abraão é justamente isso. O sacrifício de Abraão é o que eu tratei essa manhã. Eu quero mostrar rapidamente aqui, só essas figuras a quem não viu. Abraão recebe uma ordem para imolar Isaque. E no trono, no monte Moriá, lá está ele para obedecer a ordem do Senhor. E num certo momento Deus, o anjo do Senhor, diz o texto, levanta com uma voz e diz assim: você pode parar, não fira o menino, não faça mal ao menino. Agora eu sei que você é fiel, que você de fato honrou a minha vontade. Esse momento do sacrifício de Abraão é o sacrifício que não ocorreu, não é? Ou ocorreu? Ocorreu. Ele ocorreu. Esse é o momento onde a aliança é como que selada, não é isso? É o momento onde a aliança é selada, porque Deus não tinha a menor dúvida de que Abraão iria seguir. Eu pergunto para você, Deus, sendo onisciente, ele já não sabe que Abraão o obedeceria? Sim, isso é um testemunho para toda a humanidade da fidelidade de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. Ele é chamado o pai de todos aqueles que creem. E aqui a gente já tem uma figura diferente, que eu quero que você perceba. É profético. A figura do pai, Abraão, já imolando seu filho, mas a segunda figura maior e mais importante, onde aparece já Jesus Cristo, que ele seria o Isaque lá na frente, não é? O Isaque que morreria no lugar. Seria o Isaque mesmo, pastor? De uma forma melhor, se a gente puder falar, ele seria o cordeiro. Ele seria o cordeiro, mesmo porque quando Deus diz a Abraão, não precisa matar o menino. Abraão, ele tinha uma convicção de que subiriam para o sacrifício, mas voltariam os dois. E ele diz isso. Hebreus diz que Abraão estava certo de que o Senhor poderia ressuscitar a criança, mesmo depois de ele imolar o filho, mesmo depois do sacrifício. Mas é interessante, algo maravilhoso, quando Isaac pergunta, não é? Eu não falei isso pela manhã, eu sei que você já conhece. Quando Isaac pergunta, pai, está tudo certo aqui, está tudo em paz, eu estou vendo a lenha, estou vendo o altar, você afiou o cutelo, cadê o sacrifício? Quem vai morrer? Quem vai morrer? E eu disse algo aqui que são conjecturas minhas, eu peço a permissão a você de uma licença poética, mas eu acredito que o próprio Isaac tinha consciência de que ele seria imolado naquele momento. Existe uma concepção entre os judeus que Isaac teria pelo menos 37 anos e não seria mais uma criança nesse contexto. Outros estudiosos acreditam que a idade média dele seria entre os 15 aos 22 anos e não mais um menininho novo. Mesmo porque o texto diz que o próprio Isaac carregou a lenha para o sacrifício. Não poderia ser uma criança, não é verdade? Teria que ser alguém que carregasse de fato. Olha que interessante. Então, nesse momento, você vê que o cordeiro é providenciado. Então, essa figura aqui, ela traz o quê? Uma imagem de Jesus, que é o cordeiro perfeito, que seria apresentado ou doado em nosso lugar. O cordeiro que Abraão viu preso com seus chifres nos arbustos, seria alguns mil anos à frente, seria justamente o próprio Jesus Cristo que morreria no meu e no seu lugar. Amém? E eu quero mostrar então, rapidamente, algumas pessoas pediram, eu vou colocar depois disponível isso para quem quiser, mas eu queria mostrar rapidamente, antes de tecer alguns comentários aqui, que hoje nós vamos cear, e o tempo já correu hoje, e a gente precisa ser mais breve. Vamos lá. Eu quero mostrar as sombras e as superiores promessas. As sombras, uma das sombras foi o sacrifício de Isaque, que a gente leu, que a gente apresentou aqui em Gênesis 22. A promessa superior qual é? Justamente o sacrifício de Cristo no Calvário. Por causa do sacrifício, nós celebramos hoje, não é? A ceia. Nós falamos da ceia, especificamente da ceia. Não foi? Quem veio na quinta-feira, irmãos? Quem veio aqui? Na quinta-feira nós falamos bastante sobre a ceia, o que significa. Não é? Foi muito legal, foi muito interessante. Mas
Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos não só a morte vicária, né? O vigário que morreu, a morte vicária, aquele que foi propício, aquele que precisava morrer para se substituir, tá certo? Olha que interessante, ele morreu, mas hoje estabeleceu o quê? Uma aliança, onde nós todos celebramos, não só a morte e a ressurreição. Lembra que eu estava até falando na quinta-feira, a gente tem símbolos, e os símbolos bem interessantes são o pão, o vinho e nós que participamos desse momento. Só que eu coloquei, na verdade, o livro, ele coloca nós como uma participação real. Nós não somos símbolos e não estamos num teatro de Deus. Nós vivemos uma realidade, uma aliança verdadeira em amor. Amém? Deus te inseriu numa aliança verdadeira. Ele inseriu você ao ponto de admirar quando você celebra a ceia, quando você tem consciência do que ele fez para a sua vida. Amém? Uma outra sombra é que Abraão é chamado a entregar o seu filho unigênito. As superiores promessas dizem que Deus entrega o seu filho unigênito. Você consegue citar João 3,16 enquanto eu tomo um gole de água? Amém. Está disponível para todo aquele que nele crê. Amém? Quem crê não precisa mais de religião. É só entender que você está debaixo de uma aliança. Glória a Deus. Seguindo aí. Isaac é o filho da promessa, herdeiro da aliança. Mas Jesus é o filho prometido, herdeiro de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você consegue se alegrar com essas verdades. Faz diferença para vocês? Faz sentido para vocês? Glória a Deus. Vamos lá. Tem mais sombra, pastor? Tem mais sombra e mais promessa. Abraão, ele crê que Deus poderia ressuscitar Isaac. Coisa linda, né? Deus realmente ressuscita Jesus ao terceiro dia. Aleluia. Glória a Deus, que coisa linda. Isaac sobe ao Moriá carregando a lenha do sacrifício. Jesus sobe ao Gólgota carregando o quê? A madeira da cruz. Amém? A madeira do sacrifício de Jesus era a cruz. Amém, gente? No último momento, um cordeiro substitui Isaac. Que coisa linda. Aleluia. Jesus é o cordeiro de Deus que substituiu a humanidade. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor por ter te inserido nessa verdade. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda. Mas continua aí nas sombras. Olha que coisa linda. Abraão entrega o que tem de mais precioso a Deus. Jesus, Deus entrega o que tem de mais precioso à humanidade, Jesus Cristo. Amém? O melhor de Deus já veio. O sacrifício confirma, outra sombra, o sacrifício confirma a aliança de Abraão. Isso é lindo. Olha que coisa maravilhosa. O sacrifício de Cristo estabelece a nova aliança. Aleluia. A promessa é reafirmada. Bênção a todas as nações, não é? Em ti serão benditas, foi o que Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas isso é muito pequeno em relação ao que Cristo conquistou. Veja, olha que coisa linda. Em Cristo a promessa se cumpre, salvação a todos os povos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode voltar o tema aí, glória a Deus. Irmãos, quando temos uma consciência dessa aliança, nós precisamos andar segundo o que ela nos pede. Deus pediu a Abraão, como a gente está vendo aqui, um sacrifício. E de fato, Isaac era o filho da promessa, o herdeiro da aliança, como a gente colocou. E como eu disse pela manhã, o pedido parecia até contradizer a promessa divina, né? Deus tinha falado tanto do filho da promessa, e quando esse menino vem, agora Deus manda ele sacrificar. Mas é interessante que em nenhum momento você vai ver Abraão questionando. Pelo contrário, ele obedece rapidamente. Amém? E a observação é muito importante. Ele obedece
Porque ele diz assim: o Senhor é capaz, se eu de fato completar o sacrifício, o Senhor é capaz de ressuscitar a criança. Então Deus não tinha nenhuma dúvida do favor de Deus. Eu pergunto a você, como é que está a sua fé? Você tem dúvida de que Deus pode fazer algo? Ei, vou pegar você, vou pegar o seu pé agora. Vou pegar no seu pé agora. Como está a qualidade da sua fé? Se Deus prometeu, Ele está amarrado em suas promessas. Lembra que eu falei pela manhã? Alguns estavam, outros não. Deus está de fato amarrado pelas suas promessas. Ele cumpre todas as suas promessas. Ele já disse que te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Ele já disse, ele não está dizendo, e ele não está colocando condições para você falar assim: se eu for uma pessoa boa, eu vou receber algo. Não, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que em Cristo você já tem direito a todas as coisas. Então, por favor, mude o seu discurso. Comece a dizer: eu já sou abençoado. Eu já estou vendo, já está chegando, já está chegando. Já está chegando, a minha vitória está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Aí quando você entender, o seu coração aquecer, você vai dar um upgrade ainda na sua declaração. Não vai falar está vindo, você vai falar assim: já chegou, já chegou. Mesmo, aí todo mundo vai te achar louco, né? Porque não vai ver, né? Mas eu não estou vendo se já chegou. Eu falo: não, você não entendeu, já chegou. Já é meu, já é meu, já é meu, já aconteceu no reino espiritual, já é meu. Eu posso tomar posse disso, acabou. Eu já desfruto do que eu tenho. Amém? A vida eterna é assim. Você já tem a vida eterna, você já faz parte do reino de Deus. Ele já nos inseriu num reino de amor. Eu não posso dizer assim: ele vai me salvar. Não, ele já me salvou. Eu já faço parte do reino. O reino celestial, o mundo celestial já é meu por herança, já é meu. E eu começo a comemorar mesmo antes de estar desfrutando. Você entende isso? Você entende isso? Eu lembro que uma vez meu pai e minha mãe eram vivos, eu estava em casa. E eu lembro que eu tenho um irmão mais novo. E nós éramos lá na minha casa chamado de os dois pequenos. E a gente tinha uma diferença dos três maiores. E os dois pequenos, eles sempre não tinham muitas vantagens, porque quando começava a primeira exibição no Canal 5, às 9 horas da noite, aí falava assim: senhores pais e responsáveis, o programa a seguir não é indicado para menores de 18 anos. Aí toda a família, meu pai, minha mãe e os três irmãos, olhava para a gente assim, fazia assim. A gente beijava todo mundo e ia dormir, literalmente, né? Não tinha jeito, não tinha jeito. Por que eu estou falando dos meus irmãos agora? Não sei. Meu Deus, é profético o negócio. Vamos lá. Aleluia, aleluia. Mas sabe o que acontecia? Eu lembro que meu pai e minha mãe, eles sempre lutaram para não deixar faltar nada na minha casa. E nunca faltou, a gente nunca teve muitos luxos. De fato, a gente abriu mão de vários. Eu gostava tanto, sonhava tanto em ter um autorama, mas era caro o autorama, não teve jeito. Mas um belo dia, depois que eu casei, eu comecei a ganhar dinheiro, trabalhando assim. Nem tinha casado ainda, né, amor? Você chegou a ver meu autorama, amor? Viu, né? Os meninos iam brincar na minha casa. Eu comprei um autorama, né? Aí eu brincava. Mas depois ele quebrou, perdeu a graça e tal. Mas eu ainda não tive um ferrorama. Se você quiser me dar um ferrorama da Estrela, eu acho legal. Eu achei da hora aquele trenzinho lá, não? Construir, eu acho lindo, maravilhoso. Mas vamos voltar aqui. Eu lembro que o meu pai uma vez perguntou assim: o que vocês gostariam de ganhar de Natal? Os dois pequenos, para mim e para o meu irmão. Eu falei assim: eu queria uma bicicleta. E meu irmão pediu uma outra coisa que eu não me lembro. Não sei se era um carrinho de controle. Aí eles disseram assim: não temos certeza se vai dar certo, mas nós vamos fazer um esforço para dar para vocês. Aí eu sabia que aquilo era um código, eu já sabia. A criança é esperta. Depois eu comentei com meu irmão, falava assim: ele é certeza que eles vão dar. E meu irmão foi mais esperto ainda, porque ele disse assim: eles já compraram. Vocês acreditam? A sala da minha mãe tinha um sofá que era muito engraçado. Eu lembro do meu tio. Meu tio trabalhava com sofá, madeira, e ele construiu um sofá num canto assim. Fazia uma espécie de um chess assim, ia tudo assim e voltava assim. Cobria todo um lado da. Só que embaixo tinha o quê? Uma espécie de um baú.
E eu brincava com o meu irmão pequeno que a gente atravessava de um lado para outro. A gente falava, vamos atravessar, vamos nadando, vamos. E a gente nadava. E às vezes aquele lugar não estava muito limpo, estava cheio de pó. Aí a gente saía tudo com pó, assim, né? Mas era divertido aquilo. Porque era difícil de limpar ali. Mas o que aconteceu? Ele falou que um belo dia foi nadar e encontrou nossos presentes lá, entendeu? Que coisa, né? A gente não deveria ter descoberto antes, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? É porque nós tínhamos certeza de que quando eles prometiam algo, iria chegar. Não tinha a menor dúvida, ia chegar. Então a gente já sabia, era só contar os dias. Aí a gente ficava, eita, vamos ganhar isso. Eita. É assim que Deus quer que você tenha uma relação com Ele, amém? Tudo que Ele prometeu para você, Ele já é seu. Irmãos, entenda, eu insisto com isso. Você precisa viver sua vida cristã mais tranquila. Precisa viver com mais tranquilidade. Dizer assim, Deus já fez. Está mudando, Ele está mudando as situações. Então diga, Ele está mudando. Ele está mudando, as coisas estão mudando. Você pode dizer assim, ó, mais dia, menos dia, todo esse quadro vai mudar. Minha vitória já chegou, já tô vendo. Eu já estou festejando. Amém. Amém. Você pode festejar quando você ainda não tem algo. Isso é uma fé verdadeira. É a fé a qual nós fomos inseridos. A fé de Abraão. Porque Abraão, diz o texto lá de Romanos, ele creu contra a esperança. Porque Deus deu uma promessa para ele. Eu vou te constituir como pai de nações. Ele falou assim, dá uma olhada aí no chão, na areia do mar. Você pode contar os grãos de areia? De jeito nenhum. Pois é assim que será a tua descendência. Dá uma olhada para o céu, consegue contar as estrelas? Não tem jeito, Senhor. Então, pois é assim que será a tua descendência. E ele creu. O texto de Romanos é mais claro, Romanos capítulo 4. Ele diz assim, ele não duvidou por incredulidade, mas ele fortaleceu-se, dando o quê? Fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus o tempo todo. Porque ele sabia que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Olha só a qualidade, falamos bastante hoje pela manhã, qualidade da nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser tão firme. A gente cantou aqui, né, Mateus? Em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. A graça que me salvou é a graça que me dá todas as coisas que eu preciso. É a graça que traz para mim, que coloca nas regiões celestiais tudo aquilo que eu preciso. Então, não pode duvidar. Você precisa entender isso. Nós não podemos duvidar da graça. Nós não podemos duvidar do favor. Nós não podemos agir por incredulidade. As nossas palavras precisam ser palavras de fé. Pastor, está difícil, parece que nada aconteceu. Diga, está acontecendo. Deus está fazendo. Eu já estou vendo a semente germinando. Coisas grandes e maravilhosas vão ser estabelecidas. Amém? Confiança total na fidelidade de Deus. Eu não sei se você teve um pai que você pôde confiar plenamente, mas essa aliança que foi estabelecida te dá um pai. Te deu um pai que você pode confiar nele totalmente, tudo que você precisa. Irmãos, nesta aliança de sangue, nada é retido da parte de Deus, não tem reservas. Tudo ele deu a você. Agora, tudo que é seu, você tem que ter coragem de entregar a ele. E a gente volta àquela pergunta: tudo que existe em nós é bom? Será que Deus se agradaria do meu caráter? Deus se agradaria das minhas ofertas? Eu creio que aqui não estamos falando de valores, não estamos falando até de um caráter bem afinado, mas estamos falando numa sinceridade em você entregar tudo para Deus. E ser sincero em falar plenamente: Deus, aqui estou eu. O meu coração está sendo transformado, mas tudo que eu lhe ofereço não é pelo valor, mas é pelo meu coração. É para não tentar, mas é para corresponder a esse nível de aliança que você me estabeleceu. Então, Deus não retém nada. Eu pergunto, você vai reter alguma coisa de Deus? Ele deu o filho que era mais precioso. Ele concedeu a Deus, como eu disse pela manhã, o direito legal de Deus também entregar o seu filho. Olha que coisa linda. Quando Abraão
nega o seu filho, ele concede a Deus o direito legal de providenciar o quê? A salvação que viria para nossas vidas. Então a aliança é uma troca total, sem reservas. É uma troca onde ambos os lados entregam tudo. A gente está falando isso desde o começo do mês passado. Tudo, a aliança é uma marca onde todas as coisas acontecem. Onde a gente dá tudo, ambos os lados entregam tudo. Então, Deus afirmou no final de uma forma solene. E quando Deus faz as afirmações solenes, Ele está como que decretando. Ele está fazendo algo como que oficial. Ele está dizendo em sua palavra: olha, Abraão, agora eu estabeleço uma aliança com você. Por sua causa, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a gente, como eu disse pela manhã, a gente não pode pensar que tão somente Deus estava falando de bênçãos materiais. Ele estava falando justamente da legalidade que Abraão deu para que Deus entregasse Jesus. Olha que coisa linda. Meu Deus, eu preciso ler esse texto para você. Eu preciso ler esse texto para você. Põe aí, por gentileza, em João, capítulo 8, verso 56. João 8, 56. Abraão, palavras de Jesus. Olha que coisa linda. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Você consegue perceber? Você perceba o decreto de Deus, quando ele fala assim, ó, por tua obediência, as famílias serão abençoadas. Ele não estava falando de Israel somente. Ele não estava falando de uma nação pequena, poucas pessoas, não. Ele estava falando de uma bênção que viria para todas as nações, em Cristo. Porque apesar de não ter sido revelado a Abraão o nome de Jesus, nem a sua obra, o próprio Jesus disse assim, Abraão, vosso pai. Ele estava falando com os judeus incrédulos, judeus que tinham a palavra, mas eram incrédulos. Ele estava falando assim, Abraão, pai de vocês. Ele alegrou-se por ver o meu dia, viu e se regozijou. Olha que coisa linda. Você entende que uma obediência pode mudar o rumo da sua vida? Não que isso que nós façamos para mudar o coração de Deus, ou para precisar receber o favor de Deus, ou para merecer. Pelo contrário, tudo já é nosso. Mas a obediência de Abraão abençoou tremendamente as famílias da terra. Abençoou todos os filhos dessa terra. Eu pergunto a você, você é abençoado? Você é abençoado? Então ande como abençoado. Ande como um abençoado, ande alegre. Faça declarações, ande como um herdeiro de todas as coisas. Ande como aquele que já tem todas as coisas. Ande como aquele que não lhe falta nada. Ande de uma forma poderosa todos os dias, alegremente, solenemente, não com o nariz empinado, mas com a cabeça erguida. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não precisa ficar conjecturando, será que Deus quer fazer? Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Fico tão feliz como algumas pessoas pegam algumas pepitas e uma pessoa compartilhando comigo disse assim, você falando algumas coisas, trazendo aquelas verdades, as bênçãos já estão colocadas, não precisa mais sacrificar, não preciso mais subir uma escadaria de joelhos, eu não preciso mais fazer uma campanha de 7 dias para que Deus me abençoe, porque todas as bênçãos já estão colocadas nas regiões celestiais. E ele me disse assim, eu preciso só, e vou fazer isso, começar a viver de acordo com quem tem todas as coisas. Tudo já é meu, tudo já é meu, tudo já é meu. Por isso que você precisa começar a olhar as coisas que eram impossíveis como possíveis agora. Você precisa ver o que era impossível e falar assim,
Isso aqui é tranquilo. Se Deus quiser que eu tenha, se esse propósito estiver no coração de Deus, vai chegar a mim, não tem problema nenhum. Está chegando, não tem mais dificuldade, não vai ter limitação para os filhos de Deus. Não, Deus não quer que a gente viva limitado, pensando, será que eu sou merecedor? Você não é muito não, mas Jesus é. Mas Ele fez você merecedor no amado, amém? Você se torna merecedor porque Deus olha para você e vê o sangue de Jesus. Glória a Deus. Sejam abençoados na prática da palavra. Tenha uma semana poderosa, vibrando nessa palavra, vibrando nessas verdades da aliança. Amém? Feche seus olhos, ore um pouquinho aí, agradeça a aliança que Deus te inseriu. Obrigado, Senhor, obrigado. Vamos chamar nossos diáconos, podem vir. Você fica orando um pouquinho aí, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Podem vir, irmãos diáconos, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa aliança poderosa, maravilhosa. Vem, meu amor. Vem, meus amigos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Quero ler com os irmãos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga assim: a nova aliança no sangue de Jesus. Ele diz assim: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele vai voltar, Ele vai nos levar, Ele já nos marcou com o Espírito da promessa. Nós somos todos salvos, vamos subir segundo a graça do arrebatamento, amém? Mas Ele diz que você deve ter uma consciência todas as vezes que você estiver celebrando a ceia. Ele diz: fazei isso todas as vezes que o beberdes. Nós estamos anunciando que estamos numa nova aliança com o Senhor, uma nova aliança de amor, onde Ele nos marcou para sermos salvos. Continua um pouquinho no verso 27, ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Ele não está falando necessariamente de pecados. Muitas vezes as pessoas querem orar, falam: oh Deus, perdoa meus pecados. Oh meu Deus, se eu fiz alguma coisa que eu não estou percebendo. Não é isso. A ideia não é essa. Aqui a ideia é você ter a consciência de que tipo de pacto você foi inserido. É um pacto de amor, é um pacto de sangue, é um pacto de vida. E você deve tratar esse pacto com a mesma maneira que Deus trata. É muita seriedade. Tudo que é dele é seu agora. E você deve dar tudo a Ele agora como oferta de amor. Amém? Mas Paulo, ele continua. E ele diz assim, examine-se, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero que você tenha uma consciência essa noite de que você pode e deve participar. Nós temos visitantes aí. Se você já tem uma consciência de Jesus Cristo na sua vida, participem da ceia. Se vocês já se entregaram a Jesus Cristo, vocês fazem parte do corpo espiritual de Jesus e vocês têm todo o direito de participar. Amém? Ao povo desta igreja aqui, eu digo a você: examine-se e coma do pão e beba do cálice. O digno já nos representou. Ele nos substituiu. Não é você mais que é digno agora. Você é digno nele, mas Jesus te fez digno, te fez justo. Amém? Você não é mais pecador. Não existe mais uma condição de dizer assim: não estou preparado para a ceia.
Quando você fala isso, você despreza tudo que o pastor tem pregado nesses dias. Porque a aliança te coloca numa condição de justiça. Eu vou começar a falar de justiça, né, pastor? Na quinta-feira a gente vai entrar num assunto de justiça. Porque ele está ligado à aliança de sangue, a gente vai começar a falar de justiça. E como eu disse, sem nenhuma soberba, a igreja no Brasil, a igreja evangélica no Brasil, entende muito pouco sobre justificação. Eles falam muito da justiça de Deus, mas não entendem que a gente foi feito justo. A Bíblia não nos chama mais de pecadores. Não é bonito chegar diante de Deus. Ó Deus, eu sou um pecador inveterado. Deus não se agrada disso. Deus fala, quando você chega diante dele e fala assim, ó Deus, eu sou um pecador inveterado, eu sou um verme, eu sou um pobre, cego e nu. Aí Deus fala assim, vai ler a Bíblia. Vai ler minha palavra, vai participar dos cultos, porque você não está entendendo. Porque nós fomos feitos justos. A Bíblia diz lá em Coríntios, aquele que está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Quem está em aliança aí com ele, tenham glória a Deus. Vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus. Pai, te agradecemos por esse momento tão lindo, tão solene, onde o Senhor decretou a aliança que foi estabelecida com Abraão. E por conseguinte, essa aliança nos alcançou em Jesus. Eu te dou graças, porque essa aliança ela é inquebrável, inquebrantável. O Senhor não volta atrás, pelo contrário, todas as bênçãos que estão na cruz, que foram liberadas na cruz, são nossas agora. Muito obrigado por essa aliança, Pai. Nós não podemos crescer em justiça, mas podemos crescer na graça. Nós podemos crescer no entendimento, nós podemos entender mais e que essa palavra comova os nossos corações, mova também o nosso ser, à santidade, ao serviço, ao amor ao próximo. Muito obrigado, Pai, por essa graça fresca e poderosa em nome de Jesus. Vamos participar, irmãos? Com muita alegria em nome de Jesus? Então vamos. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!